Sentei aqui, chamei o Léo, falei assim, cara, precisamos fazer um lucro muito maior do que você está tendo em Petro. Traçamos um plano aqui e vamos te mostrar. Então presta atenção, senta de maneira confortável, como o Léo fala aí, né? Pega o seu café, o seu energético, o que for, e presta atenção nesse vídeo. Você vai aprender a fazer o dobro do que Petro poderia estar te pagando por mês com uma estratégia simples de opções. E você vai enxergar tudo com a gente aqui. Galerinha, para começar aqui a gente tem que notar um detalhe bem certeiro, né? O Wesley mandou você pegar seu café e olha o que ele tá tomando ali. Isso aqui só um macho mesmo que tem coragem de tomar isso daqui e apreciar uma arte dessa aqui, ó. Cafézinho preto é muito melhor, moço, tá louco, tem como não. Ia falar outras coisas, mas é melhor ficar no off. Então, para começo de conversa, você sabe que aqui no canal o que a gente faz com opções são estratégias básicas que já funcionam, que já foram comprovadas há muito tempo e que não tem muito segredo. A gente sempre será a parte vendedora nas opções, em geral. Raramente a gente vai comprar, só quando a gente tá montando nossa própria estrutura. E a gente precisa sempre, em hipótese nenhuma, você vai operar descoberto. Então, quando a gente tá falando de Petro e a gente vai utilizar opções para nos prover mais rendimentos, os famosos dividendos sintéticos, que na verdade não são dividendos não, tá? Tem nada a ver com dividendo, não é um evento corporativo, mas ficou cunhado isso aí no mercado financeiro como dividendo sintético. Então a gente utiliza esse prêmio, o nome dele bonitinho, dividendo sintético. Para isso a gente precisa das Petro. Então, na minha carteira, e provavelmente na carteira da maioria das pessoas que me seguem, deve ter Petrobras, né? Principalmente se você me acompanha lá desde aquele tempo, a gente tá aí mais ou menos com um preço médio de 32 na Petro. A gente comprou a 36, a gente começou a comprar, lembra? 34 a gente comprou bastante, 32 a gente comprou bastante, a 29 a gente comprou também. Então, a gente foi comprando e tal, e subiu essa valorização absurda aí da Petro. Muita gente que fica se perguntando, pô, será que é a hora de eu vender Petrobras? Será que eu vendo uma parte? Será que eu vendo tudo? O que eu faço com as Petros? E aí eu vou ser bem sincero aqui, dentro do ponto de vista de racional fundamentalista, tá? Então vamos olhar para a parte fundamentalista. Eu quero mostrar para vocês aqui na Word, parte de dividendos da Petrobras, tá? Vou pegar aqui os últimos 10 anos. Você consegue perceber que depois que ela passou por aquele momento de sofrimento dela e tal, quando o Brent despontou, você viu que ela pagou muito yield. 19 de yield, 60 de yield, 19 de yield. Então aqui a gente começou a investir em Petro em 2005, quando ela pagou 10% de yield. Brent do petróleo estava aproximadamente 60, 65, na média anual $70. Hoje a gente está vendo um Brent de petróleo aí, ó, vou pegar aqui, ó, um Brent de petróleo a 110. E provavelmente, se este conflito não se resolver, vai ficar mais ou menos esse preço aí, talvez, e vários outros analistas estão falando que quanto mais tempo o Strait de Hormuz ficar fechado, mais potencial tem para que este petróleo continue subindo. Tem alguns especuladores, alguns analistas falando que poderia chegar até 150 até o final do ano se continuar fechado. Então, quanto mais subir o Brent de petróleo, mais dinheiro a Petro vai fazer, mais ela vai distribuir e a tendência é que o papel suba mesmo. Então, grande parte desta alta de Petro, desde o início do ano para cá, ó, subiu 60% no início do ano para cá, em 3 meses, né? 4 meses. Então, grande parte dessa alta aqui foi justamente, ó, até lá em janeiro, estava R$30. Essa alta já foi esperando esses novos resultados. Então, a compra é sempre antes de receber os resultados. A gente antecipa, nós como investidores, a gente não vai comprar Petro depois que ela paga o dividendo. A gente quer comprar Petro antes dela pagar o dividendo para que a gente possa receber, certo? Tanto que ela já anunciou alguns dividendos aí que foram na data com o dia 22/4. Você já vai receber mais ou menos aí uns 70 centavos de Petro. Dito isso, fica uma análise para que você tome a sua própria decisão, porque não tem certo e errado nisso, mas se você vender toda a sua Petro agora, você poderia estar abrindo mão de receber esse grande yield que virá, se ele vier. Se você vende um pedaço dela agora, você, apesar de abrir mão deste yield que poderá vir, você está angariando um pouco desse lucro, né? Então, a gente ganhou aí R$88 mil de lucro com a variação de Petro em poucos meses, né? A gente começou a investir em Petro lá em novembro, outubro. Em mais ou menos 6 meses, a gente ganhou 52% de rentabilidade. Você vê o quanto os aportes assertivos, baseados em valuation, te dá muito dinheiro mesmo, né? A gente calculou várias vezes o valuation da Petro. Desde quando ela estava cotada a R$30, a gente foi subindo e reavaliando este valuation de acordo com o aumento do Brent de petróleo, e a última vez que a gente calculou, tá até salvo aqui para vocês, o preço teto pelo valuation com fluxo de caixa descontado, a gente descontando a uma taxa bem alta, 25% de desconto, colocando ali um lucro
razoável, bem considerável, sim, que vai subir um pouco. A gente chegou em um preço teto de 48,18. Lembra que a gente não pode ignorar todo o efeito e todo esse medo político que tem sobre a Petro. A gente está em ano de eleição, né? Todos esses problemas aí, pode realmente acontecer alguma coisa de o governo tentar controlar o preço de gasolina e a Petro sofrer muito com isso, mas aqui tá calculado. Você que é assinante da Ward, você consegue ver, o seu aqui provavelmente não vai estar calculado se você não calculou, mas se você clica aqui, ó, você consegue ver os meus valuations, tá? Então se eu calculei da empresa, vai aparecer. Se é uma empresa que eu não calculei, não vai aparecer para você. Então são todos os preços tetos que eu tenho calculado, você consegue ver. A gente consegue perceber aqui que a gente tem sim um valor intrínseco aí na casa dos 48, considerando todos os riscos que a gente aceita correr em Petro. Ou seja, só para resumir agora, acima deste valor, se você vender, não tá errado. Acima deste valor, seguindo as minhas premissas, né? Então pensa que isso é a minha premissa. Você pode entrar aqui e fazer o valuation do jeito que você quiser. A Ward te oferece a ferramenta aqui que te dá poder para você conseguir decidir qual que é o seu valor intrínseco. Você consegue definir aqui o lucro que você acha que ela vai receber, tudo bem certinho, a taxa de desconto, tudo bem certinho aqui você consegue definir, beleza? Eu tô sendo bem conservador nesse valuation, tá? Bem conservador nesse valuation. Então a partir deste valor, eu aceito vender. Mas para vender, eu gostaria de vender acima deste valor, porque, pô, o preço teto é o máximo que eu posso pagar pela ação. Então, para que eu venda, tem que ter uma margem para cima. Pelo menos uns 10% para eu começar a pensar em vender. E olha lá, é porque depende da empresa. Então a gente sentou aqui, eu e o Wesley falamos, se eu vendesse Petro a R$50, você concordaria em vender Petro a R$50? E se você vendesse Petro a R$52, você venderia? Hoje, você venderia Petro a R$52? Hoje já tá 48, né? Você venderia Petro a R$52? Se você vendesse Petro a R$54, faz sentido para você? Então, a primeira coisa que você tem que definir é em qual preço você quer vender Petro. E aí vem um superpoder, né, das opções, porque nas opções você pode escolher a que preço você gostaria de vender Petro. Mas vou deixar o Léo continuar. A gente tem duas opções, antes das opções. A gente tem duas opções para poder conseguir vender Petro a 52. A primeira opção é bem básica. Nós entramos aqui no Home Broker e aí é bem simples. Presta atenção, ó. Eu venho aqui, negociar, venda, e eu posso colocar aqui, ó, Petro 4, e aí vamos supor que eu quero vender aqui 3.200 Petros. Daquelas 5.300 que eu tenho, eu quero vender 3.200 Petros. Então tô aqui e eu vou colocar uma ordem limitada, porque eu só quero vender se for no preço que eu quiser. E eu quero vender a 52,50, beleza? Vou colocar aqui 52, eu quero vender a 52. Olha só, se eu vendesse 3.200 a R$52, eu vou clicar aqui para vender e vai aparecer lá nas minhas ordens, ó, ordem aberta, ordem registrada. Aqui eu não consigo te mostrar a minha ordem, porque você começa a ver aqui que quem tá vendendo no menor preço é 49,2. E o que tá aqui, que aparece neste book de oferta aqui, porque ele é limitado, tá 49,16. Mas se eu conseguisse abaixar lá embaixo, você ia ver a minha ordem, a 52. Essa é a primeira opção. E aí eu tenho que ficar esperando para ver se essa ordem vai acontecer ou não. Ou seja, esse é o primeiro nível. Você conseguiria vender? Pô, se a gente vendesse a 52, quanto de margem a gente teria? R$3, que é a diferença entre 52 e 49 de hoje, né? Eu venderia R$3 mais caro, dividido pelo o preço de hoje, que é 49. Ou seja, eu teria uma margem aí, vendendo hoje já, de 6,12%, beleza? Então, tô vendendo acima, 6,12% acima do preço de hoje. Se eu for vender acima do meu valor intrínseco, R$3 dividido por 48,18, eu teria uma margem aí de 6,22, beleza? Então, por enquanto, a gente teria então essa margem de venda. Se eu ficar esperando, pode ser que exerça, né? Pode ser que exerça, mas só se chegar até 52. Tem uma outra forma. E você entendeu? Antes do Léo falar a forma ainda de novo, você entendeu, né? Margem de valorização que o Léo tá falando, mas você não recebeu nada por isso não, você tá ali esperando. Você deixou, como a gente chama no jargão do mercado, você deixou a sua ordem na pedra. Tá lá, ó, paradinha, esperando o quê? Que Petro chegue nesse valor de 52,50. Se não chegar, você não vai conseguir vender e nem a sua valorização. E não recebeu nada por isso. Mas olha agora a sequência. E a segunda forma que a gente tem é usar as opções através das vendas de call para a gente conseguir vender o nosso ativo, mas ganhar prêmio por isso. Então a gente vai conseguir vender do mesmo jeito que a gente fez lá a ordem limitada, que eu já cancelei, porque essa não vai sair, só que fazer isso e receber algo em troca. Então preste atenção, olha aqui, presta atenção para você entender. Eu selecionei aqui que eu quero vender e não se preocupe com essa numeraiada aqui, você não precisa saber nada disso aqui por enquanto. Não se preocupe com o Profit, isso é uma plataforma, você não precisa saber disso ainda. Eu quero que você só entenda o racional. Presta atenção no racional, depois eu vou te ensinar como que você aprende isso aqui de graça. Olha só, eu decidi que eu quero vender lá no dia 19/6 a Petro a R$50,19. Beleza. Se eu colocar essa ordem limitada para R$50,19, eu só vou vender se chegar a R$50,19. Eu aceito entregar uma parte das minhas Petros, né, metade da minha posição, a R$50,19. Só que se eu colocar lá na ordem limitada,
eu não vou ganhar nada por isso. Se eu colocar aqui através das opções, olha só que interessante, eu recebo um prêmio de 2,43 para cada ação. Então se eu faço uma continha simples aqui, ó, eu quero vender quantas? 3.200 ações, não é? Vezes 2,42 de prêmio que eu vou ganhar, 2,42. Olha só que legal. Eu vou ganhar R$7.744 para poder agendar essa venda lá pro dia, isso aí, 19/6. Ou seja, aqui sim eu tô sendo pago para poder vender a minha ação ao preço que eu quiser, no dia que eu quiser. E você percebeu que eu escolhi tudo? Então eu escolhi o dia, eu escolhi o preço que eu quero vender e basicamente aqui a gente pode olhar de duas formas. Eu vou estar ganhando esse prêmio que eu posso já investir hoje para já rentabilizar quando chegar em junho. Vamos supor que renda hoje. Se eu investir hoje ainda, a partir do momento que você faz isso, você recebe o dinheiro na hora. Se eu investir hoje, eu ainda consigo DataCon dos fundos imobiliários, ainda ganho mais 1%, ó. Então, mais 1% eu ganharia mais R$77. Então, deixa eu somar aqui, ó, mais 74. Já subiria para 7.821. Mais 1% de novo. Lá no final eu teria ganhado R$7.900. Exemplo, tá? Então, perceba que esse dinheiro já está rendendo. E aí, chegando neste dia, a gente pode viver alguns cenários diferentes. E olha só como o poder de escolha e também de conhecimento faz muita diferença para a sua vida, né? Porque só temos 2 cenários possíveis. E você entendeu bem que só tem 2 cenários possíveis? E nenhum deles, se você souber realmente o que você está fazendo, você pode enquadrar como risco. Sabe por quê? Porque eu e o Léo, não falamos para você lá no começo do vídeo que a gente ia te mostrar um plano. Pra quê? Pra gente vender uma parte da posição do Léo de Petro através das opções, mas sendo pago para isso. Qual é o risco que o Léo tá correndo? Um risco escolhido, determinado, de vender as Petros no dia que ele escolheu, pelo preço que ele escolheu e recebendo o valor que você tá enxergando aqui. Esse é o único risco. Sabe por quê? Porque se Petro não tiver nesse valor no dia que for o vencimento das opções, nada vai acontecer e o Léo recebeu esses R$7.740 de graça dos compradores. Enxergou a diferença de comprador e vendedor? Enquanto o comprador está apostando que Petro vai chegar em 50,19 no dia 19/6, eu e o Léo estamos falando assim, ó, se chegar, a gente quer vender mesmo, mas para isso me paga esse preço que você está enxergando aí. Ou seja, você sendo vendedor, os seus cenários possíveis só são 2. Se Petro realmente subir para o valor que você aceitou vender, você vai vender as suas Petros, mas foi muito bem pago para vender as suas ações que você já queria vender hoje, mas recebeu mais de 4,90% de consegue prêmio. ver aqui o prêmio, R$4,99. Então eu estou recebendo 5% em mais ou menos uns 50 dias. De maneira imediata. Ah, mas não é mensal. E se você dividisse por 2, ainda daria 2,5%? E você já pensou que é um dividendo sintético criado de 2,5% para você? Você já conseguiu imaginar o poder de multiplicação disso para sua carteira? Vou deixar você pensativo sobre isso. E o segundo cenário? O segundo cenário é Petro não chegar a 50,19. Se não chegar em 50,19, o dinheiro que nós estamos recebendo hoje, ele já é nosso, a gente já reinvestiu e o Léo já multiplicou ele de volta. Então eu quero até te mostrar isso na prática, porque a gente vai fazer aqui na prática para vocês verem, tá? Então vou entrar aqui no Home Broker, aí eu vou selecionar aqui, ó, eu quero vender lá no dia 19/6 e eu quero vender ela a R$50,19. Então aqui na corretora, selecionar lá, ó, R$50,19, vou clicar aqui para vender a Petro F507, esse número é esquisito, esse não, eu sei que é esquisito, o ticker é diferente desse que vocês estão acostumados. As opções, ela vem aqui com essa letrinha que refere ao mês, então o F refere ao mês de junho, tem uma tabelinha, você não precisa decorar isso aí também não, tá? Não tem, é só porque como eu mexo com isso há muito tempo, eu já sei de cor, não precisa decorar isso não. E o 507 aqui tem a ver com o strike, que é esse precinho aqui, que é o que eu estou acordando em vender, então fica próximo ali do 50,19, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu quero vender 3.200 posições de Petro, né? Das minhas 5.300, eu quero vender 3.200 a este preço aqui, 2,47. Perceba, eu vou ganhar R$7.904. Eu vou reduzir aqui um pouquinho o valor, porque tem gente vendendo a 2,44, tá vendo? Então eu vou vender lá 2,43, ó, para poder vender rápido e eu te mostrar aqui. Então eu vou clicar aqui em vender, e aí você consegue ver aqui que foi registrada a minha ordem. Vou entrar lá em ordens. Ó, então aqui você consegue perceber que naquela primeira tentativa que a gente fez para vender a 52, a limitada, eu cancelei, porque a gente não ia conseguir executar, né? A não ser que ela subisse para 52. E aqui você consegue ver que já foi executado, então 3.200 a 2,43. Ah, Léo, mas por que você fala que você tá vendendo a 52? Bom, eu assinei um contrato falando que lá naquela hora, lá no dia 16/9. 19/6. 19/6, né? Eu venderia a 50,19. Só que eu ganhei 2,43 para isso. Então, na verdade, é como se eu tivesse vendendo 50,19 mais 2,43.
43, é como se eu estivesse vendendo ela por 52,62, entende? Então sim, talvez para você faça sentido vender a 52,62, ó, 52,62 menos o meu preço teto que é 48,18, dá R$ 4,44, dividido pelo meu preço teto, 42,18, dá praticamente 10% de margem aí. E lembrando, né, é como se eu estivesse adiantando esses 7 mil e poucos agora, que você consegue perceber, inclusive, que subiu o meu saldo aqui. Se você quiser ver, é porque eu esqueci de fazer você prestar atenção nisso. Mas se você quiser ver, é só você voltar o vídeo aí um pouquinho e olha o saldo, pra ver se não caiu os 7.400 agora. Eu já posso até investir esse dinheiro se eu quiser. E a gente vai investir ele. Só que eu tô recebendo esse vídeo. O vídeo que vem eu invisto ele, você vai ver qual fundo imobiliário que eu vou colocar o dinheiro. E você consegue enxergar o poder disso? Imagina, né? Você acabou de fazer um dinheiro de maneira instantânea, pelo seu conhecimento, uma estratégia simples. Essa é uma das estratégias mais simples no universo das opções, onde você tem as suas ações e decide, através do seu conhecimento, fazer com que ela te pague muito mais do que ela te paga somente em dividendos, simplesmente porque você aprendeu a como fazer isso. Isso pode acelerar demais a sua trajetória. No mundo dos investimentos, pode ter certeza. Dinheiro disponível na conta, que você já poderia investir onde? Qual ativo você tem aí que está em oportunidade que você compraria agora? Por quê? Porque a missão sempre é essa, de você investir na sua carteira de longo prazo para você multiplicar, acelerar a sua velocidade de investimento aí. E a gente tem alguns pré-requisitos para poder fazer esse tipo de estratégia, então não dá para sair fazendo de qualquer jeito. Você tem que ter ação, a gente tem que calcular o valor intrínseco, a gente tem que decidir qual a margem que a gente quer vender e ter um passo a passo ensinando isso no canal do Wesley. Então aqui quando você entra no canal do Wesley, o cara das opções, você tem algum vídeo assim ensinando o call do zero para iniciante? Tem? Tem tudo sobre call, tem tudo sobre call. put, vai ter vários vídeos. Tudo sobre call. Olha só, o Wesley tem basicamente aqui um vídeo de 45 minutos ensinando como que você vai vender call, tudo sobre as calls, e aqui inclusive tem um vídeo mais recente, aqui o cenário do Wesley tá até mais bonitão aqui, né? Inclusive é um vídeo que eu assisti, ó, como fazer uma venda coberta de call na prática em 2026. Wesley, te propõe um desafio, você gravar este manual aqui completo sobre call, tudo que o cara precisa saber sobre call, do seu racional, que é o mesmo racional que eu uso, inclusive a gente estudou sobre opções junto, tá galera? Por isso que a gente grava junto e tal, os nossos racionais são muito parecidos, basicamente idênticos, né? O Wesley só tem um pouquinho mais de apetite a risco. Então, desafio você a gravar um vídeo de 40 minutos ensinando tudo sobre call pra galera que for lá se inscrever. Hoje você tá com quantos inscritos aqui? 42. Se você bater 50 mil inscritos até dia 15 de maio, você grava esse vídeo. Fechou. Combinado? Vocês ajudam ele, vocês vão lá, ajudam ele e ele te ajuda. Eu tô aqui só pra fazer essa intermediação. Entra no canal do cara aí, se inscreve aí, assiste os vídeos aí que eu tenho certeza que você vai aprender muito em como aumentar a rentabilidade da sua carteira fazendo dividendo sintético. Ah, Léo, mas eu quero saber o que vai acontecer com essa operação sua. Beleza, só você se inscrever aí no canal no dia 16/9. 19/6, eu vou gravar aqui pra vocês o que aconteceu, se a gente se desfez da nossa posição, se a gente não se desfez e ganhou 7.400 de graça, se a gente vai fazer uma rolagem, que aí a gente começa agora a falar mais ainda sobre opções, de maneira mais profunda, mais profissional, a gente consegue fazer muito dinheiro com as opções. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aí o quanto que eu ganhei de dividendo e o quanto que eu ganhei de dividendo sintético no decorrer de um ano. Eu sugiro que você assista esse vídeo, inclusive, que realmente é quase que o dobro. Não tem por que você não usar uma ferramenta dessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo, que será excepcional. É nóis.